Fala galera, Papo de Copa, dia 14 tá chegando. Vamos comentar as definições dos grupos E e F da Copa do Mundo com uma surpresa daquelas gigantesca. Lembrando que Papo de Copa é um oferecimento de O Boticário, uma parceria com o Bar Futebol Clube. Tô aqui ao lado de Lucas Salles. Vamos falar primeiro do grupo F, né? Pela ordem cronológica dos fatos, Lucas. E do jogo, aliás, dois jogos que chamaram muito a atenção, mas não tem como a gente desviar para um jogo antes de falar de Coreia do Sul 2, Alemanha 0. Os alemães, atuais campeões do mundo, estão eliminados da Copa do Mundo na primeira fase, Lucas Salles. Exatamente, na verdade foi um dia assim, meio que atípico. Eu acho que todos os resultados do dia, tirando o do Brasil, foram meio que surpreendentes, né? Mas principalmente o resultado da Alemanha, que incrivelmente conseguiu ser eliminada pela Coreia do Sul hoje. Um jogo bem movimentado, em que a Coreia... Na verdade começou o primeiro tempo meio morno, no segundo tempo a Alemanha foi para aquele abafa, meio que tradicional nessa Copa do Mundo, porém sem muita organização. Tem até um dado interessante em que a Alemanha hoje, no jogo de hoje, ela superou o número de bolas alçadas de toda a Copa do Mundo de 2014, em que ela jogou 7 partidas, né? Então isso mostra um pouco, diz muito na verdade esse dado, mostra um pouquinho da desorganização desse time alemão, que mudou completamente seu estilo de jogo e nessa bagunça aí acabou proporcionando talvez a maior zebra dessa Copa do Mundo até então. Pois é, a Alemanha acabou na última colocação do grupo F, última, né? Suécia em primeiro, México em segundo, Coreia do Sul em terceiro, Alemanha quarto lugar com 3 pontos. Hoje em Kazan, para 41.835 pessoas, tomou 2-0 da Coreia. Os gols foram do Young Go-Kim aos 47 do segundo tempo, um lance inclusive que a gente tem que comentar, que contou com o auxílio do árbitro de vídeo. E depois o Neuer foi pagar de meia esquerda, né? Perdeu a bola, não tinha jeito. E o Heung-min-son aos 51 fechou o caixão, bateu o martelo, que a Alemanha estava fora da Copa, 2-0. Lembrando que a Alemanha, com esse resultado, Lucas, já a gente vai comentar os gols, segue e arrisca a maldição do campeão. Maldição dos campeões. Desde que virou o século, né? A França foi o primeiro campeão de século de Copa a ser eliminada nesse século, né? Foi em 2002, ela veio de um título em 98, em 2002 foi eliminada na primeira fase. Sim. O Brasil conseguiu quebrar esse ciclo, porque em 2006 seguiu até as quartas. Em 2006 o campeão foi a Itália, que em 2010 é eliminada na primeira fase. Também. Em 2010 a campeã Espanha rodou na primeira fase no Brasil. E agora a Alemanha, campeã no Brasil, repete o feito. Lembrando que o Brasil também sofreu com isso. Em 66, vinha de 2 títulos mundiais seguidos e acabou eliminado na primeira fase na Copa do Mundo da Inglaterra. Mais surpreendente do que a exibição, do que a desclassificação da Alemanha, é ela terminar em último, né? Já era tido como um grupo da morte, talvez um grupo bem complicado. Bem complicado, mas a Alemanha é superior a todos os 3. Exatamente, superior a todos os 3, principalmente a Coreia. Eu acho que era que se esperava que ficasse talvez em último, disputando ali com a Suécia. Mas a Alemanha terminar em último, assim, vexatório e surpreendente, né? A gente vê a atual campeã cair na primeira fase. É porque a gente até depois de ver aquele gol de Toni Kroos contra a Suécia, botou a Alemanha de novo na Copa. Sim. Se imaginava que a Alemanha pegar para dentro da Coreia e resolver e ganhar, porque bastava vencer, independente do resultado lá no Ekaterimburgo, o jogo da Suécia com o México, a Alemanha vencendo estava garantida. E qualidade técnica individual sobrava, né? Não, sobrava e até o conjunto vinha forte, né? Até começar esse ano 2018, que a coisa meio que deu uma engolada. E a Alemanha, mais uma vez, começou o jogo morno, como o Lucas bem colocou, foi empurrando ali com a barriga, levando em banho-maria. Quando viu que a Suécia fez 1-0 no México, a batata começou a assar, porque aquele empate da Alemanha com a Suécia ganhando já tiraria a Alemanha. Aí foi batendo desespero, botou Mário Gomes, botou Thomas Müller e tome bola na área, como você bem trouxe um dado muito interessante, Lucas. O fato é que a Alemanha tomou esse fumo e pela primeira vez na história, é outro dado interessantíssimo, eliminada na primeira fase de Copa do Mundo como grupos. Lembrando que a Alemanha já foi eliminada uma vez em 1938 contra a Suíça, mas era mata-mata. Então, assim, a primeira fase já era eliminatória. E aí a gente não conta. O torcedor brasileiro curtiu, o pessoal em minha rua lá gritou cada gol da Coreia como se fosse gol do Brasil. Muita torcida. E por falar em cada gol da Coreia, o primeiro gol coreano, já nos acréscimos no segundo tempo, já no desespero alemão, foi na cobrança de escanteio, teve um bufo-bufo, Toni Kroos jogou a bola para trás,
e o Kim ficou com essa bola e botou para dentro do gol. O árbitro anulou naquele momento. Exatamente. Aí que a gente vê a participação decisiva do VAR. Na verdade, ele foi decisivo nos 2 gols. E com o auxílio do árbitro de vídeo, ele reverteu a sua decisão e deu o pênalti acertadamente, porque não estava impedido. Deu pênalti, deu gol, porque realmente não estava impedido. A bola bate na panturrilha do atleta alemão e descaracteriza o impedimento. E aí a gente fica, eu li uma frase muito interessante do Léo Bertozzi, né? Dizendo assim, será que tem algum coreano triste por comemorar um gol 2 vezes? Né? Ou preferia ter sido prejudicado? Então eu volto, é isso, cabeça de gente, cada um é um mundo, né? Mas é difícil entender quem vai contra o uso da tecnologia no futebol. O sentimento de injustiça que teve e as consequências que foram evitadas ruins, caso a Coreia tivesse aquele gol invalidado de fato. Imagine se a Coreia tem aquele gol invalidado e a Alemanha faz um gol. Exatamente, acho que falta também mudar um pouco da cultura que está personificado que a arbitragem é o árbitro principal e não é uma equipe de arbitragem. Sempre aplicação foi assim, de regra. Exatamente, sempre foi uma equipe, só fez aumentar essa equipe. Exatamente. Com mais recursos. Bom é que a Alemanha tomou 2-0, eu não estou aqui feliz porque a Alemanha está fora porque deu 7-1 no Brasil, porque eu admiro o futebol alemão, a forma profissional como o alemão trata o futebol, mas como torcedor brasileiro, eu estou feliz porque um adversário de um nível altíssimo está fora da disputa. A Alemanha sempre que se ligou que o bicho estava pegando, que apertou os parafusos nos jogos para correr atrás do desespero, perdeu muitos gols. Exatamente. E tirando o fato de a gente estar feliz por um grande adversário estar fora do caminho do Brasil, a gente até fez uma brincadeira hoje no Instagram do Bate Volta Futebol, nós chamamos com a foto do grupo, é porque realmente é massa assim, para quem ama futebol ver esse tipo de resultado surpreendente, né? A Alemanha favoritíssima, terminando em último do grupo. Então acho que a felicidade, a comoção por quem gosta de futebol é realmente pelo espetáculo, pelo imponderável prevalecer ainda. Então assim, isso para quem gosta de futebol não tem preço. Não tem preço mesmo não. E aí eu só queria amaldiçoar o Seon Min-moon, número 18 da Coreia, porque até a Coreia fazer 1-0, ele perdeu uns 2 contra-ataques. Eu tava vendo o filme do jogo da Argentina se repetindo ali. Igualzinho, sem saber matar o jogo. Falei, vai tomar o gol, a conta vai vir, acabei de perder essa secada. Os caras chegavam na frente do gol, 4 contra 4, 4 contra 3. Era sempre um toquinho a mais, um drible a mais. E lembrar o seguinte, a seleção brasileira vai garantir mais 4 anos a hegemonia bem lembrado na Copa do Mundo em número de títulos. Né? A Itália e a Alemanha poderiam chegar, a Itália não se classificou para a Copa e a Alemanha, aquele abraço, né? Bom, tchau Alemanha. Tomara que o Dante bata um fio pro Thomas Müller e diga: Baby, alô, tudo bem contigo? Bom, às 11 horas também em Ekaterimburgo, um jogo que também foi surpreendente e que acabou influenciando demais nesse desespero, no drama alemão que a gente falou aqui há pouco. O México chegou com 6 pontos. Bastava um empate para garantir. Tomou 3-0 da Suécia. 3-0 da Suécia. Um drama. Até o final ali do jogo com a Alemanha, depois que a Alemanha tomou o gol, acho que... O México só comemorou. Exatamente. Aquele gol da Coreia deve ter provocado um terremotozinho, né? Um abalo sísmico em Seul e na cidade do México. Exatamente, um jogo surpreendente. O México de longe era o time que tinha apresentado o melhor futebol nesse grupo, 6 pontos, 100% de aproveitamento. Confiança, tudo. Exatamente, e tomou um 3-0 que ficou baratíssimo, poderia ter sido muito mais, 5, 6. Ochoa fez grandes defesas, já é comum, já é praxe dele isso, mas pega demais. Mas o cara parece que é feito pra Copa do Mundo, né? Pega demais. E a gente que é brasileiro tem que ficar ligado, né? Que ele vai ser adversário do Brasil. Exatamente, o jogo poderia ter sido 5, 6-0 fácil, assim, desde o primeiro tempo, a Suécia apertando. Só teve um lance do México que perigo, foi o chute do Vela, né? Sim, no primeiro tempo. Passou raspando a trave ali. E um resultado surpreendente, assim, o México tava se complicando, né? Uma classificação que parecia encaminhada, o México por pouco não fez prevalecer a máxima, jogamos como nunca e perdemos como sempre. O México seria a primeira seleção a ser eliminada da Copa do Mundo tendo feito 6 pontos na fase de grupos. Ia ser um negócio assim, uma merda para se orgulhar, mas escapou porque a Coreia fez lá o seu papel, segurou. O jogo foi em Ekaterimburgo, o que a gente pode chamar também, né, o estádio de orelhas, e segundo um amigo meu, que eu não vou contar que foi Yuri, o Ekaterimburgo, né, é o nome do estádio. 33.061 pagantes. Augustinsson, né? Parece que joga filho de Agostinho. É o filho de Agostinho. Agostinho é a Leone. Augustinsson 5 minutos. O Grakvich de pênalti aos 17, mais um pênalti. E o Edson Álvares, aos 29 do segundo tempo, fez um gol contra daquele dos mais patéticos. Furou.
deu uma mãozada na bola. Contra de mão em Copa do Mundo, inédito talvez. Rapaz, que lance performance pitoresco. O seguinte, o México, Lucas, se classificou para a 7ª oitavas de final seguida. Desde 94, sempre passou da fase de grupo. 94 eliminado pela Bulgária nas oitavas. Em 98 eliminado pela Alemanha. Em 2002 eliminado pelos Estados Unidos. Em 2006 eliminado pela Argentina. Em 2010 eliminado pela Argentina. E em 2014 eliminado pela Holanda. Mas sempre chegando nas oitavas, por outro lado, sempre parando nas oitavas. E tomara, né? Estamos aqui torcendo para que mantenha essa escrita. Exatamente. Quem vai pegar o Brasil agora nas oitavas de final. A última vez que o México passou para as quartas foi em 86. Sim. No próprio México, né? A Copa do Mundo do México. E em 90 não disputou. Então é um dado aí, uma curiosidade. O México é um rei das oitavas. Chegou mais uma vez, porém, dessa vez dependeu da Coreia. E vai enfrentar um adversário muito complicado, que é a seleção brasileira. Agora tem até desfalque pro México, né? O zagueiro Moreno tomou o segundo cartão amarelo e está suspenso das oitavas de final, que pode ser aí algo que, não sei se a gente pode explorar isso, vindo um zagueiro aí do banco, mas um jogo que promete, como você falou, ser realmente complicado, porque eu acho que o México agora torna-se meio que uma incógnita, né? A gente precisa saber, que México vai jogar contra a seleção brasileira? Jogar nas oitavas de final? Aquele México que embalou ali e empolgou com aquele futebol das duas primeiras partidas, ou o México que deveria ter tomado uma goleada histórica hoje da Suécia? Você sabe o que é bom do futebol, Lucas? É que mexe com a gente. Nossa. 3 horas da tarde, aí foi o grupo do Brasil, o grupo E, que encaminhou as suas vagas às oitavas de final. 3 seleções disputavam, a seleção brasileira, a seleção da Suíça, a seleção da Sérvia. A Sérvia precisava vencer o Brasil, a Suíça estava ali dependendo do que a Sérvia fizesse para poder garantir contra a Costa Rica. Mas vamos falar primeiro do jogo Nizhny Novgorod, adoro essa sede. Gostei da pronúncia, como é? Nizhny Novgorod, é um negócio sensacional da Rússia, hein? Para 43.319 pagantes, Suíça 2, Costa Rica 2. O Demaile, aos 31 do primeiro tempo, abriu para a Suíça. O Aston empatou aos 11 do segundo tempo. O Dindt, aos 43, parecia ter dado números finais para a Suíça. Mas no finalzinho, o Sommer, goleiro suíço, fez o gol contra. Mais um gol contra nessa Copa. Na verdade, o Brian Ruiz bateu o pênalti, ela foi no travessão, voltou nas costas do goleiro suíço. 2-2. Costa Rica, que faltava fazer gol na Copa, fez. Desencantou. E essa generosa Copa de 2018 permitiu que todas as nações envolvidas comemorassem um gol. Exatamente. Eu já estou apaixonado pela Copa 2018 só por causa disso, Lucas. Exatamente, um jogo que parecia ser um pouco mais tranquilo, por isso que eu falei no início do vídeo que para mim todos os jogos foram surpreendentes, com exceção do Brasil. A gente, pelo menos eu imaginava que a Suíça fosse vencer fácil esse jogo, apresentou um futebol consistente, talvez depois do Brasil, acho que quem estava mais jogando ali nesse grupo E o que a gente viu, na verdade, foi, pelo menos nos 30 primeiros minutos, foi a Costa Rica amassando... As 2 bolas na trave, Sommer pegando. Amassou a Suíça e a máxima prevalece, né, que não faz toma. No melhor momento da Costa Rica, gol da Suíça, aos 31 minutos. Exatamente, é uma bola que o Demaile pegou ali livre dentro da área, num rebote, uma cabeçada. Fez 1-0. No segundo tempo foi mais equilibrado. A Suíça chegou também, teve bola na trave dos suíços, né, a cabeçada do próprio Dindt no travessão. Teve também lance perdido de gol o Joel Campbell jogou bem da Costa Rica, mas foi mais agitada, a Costa Rica empatou, aí teve o segundo gol da Suíça, foi um bonito gol do Dindt, né? Sim. Bola cruzada da direita, batido chapa. O VAR atuando mais uma vez no final da partida. Bem lembrado. Teve um lance que o juiz ia marcar pênalti, e aí ele consulta o árbitro de vídeo, e na verdade o árbitro de vídeo vê que o lance estava em impedimento. Perfeito. Ele anula o pênalti e dá um impedimento. Mas não tira o cartão que ele tinha dado pro Campbell, na verdade o Aston, porque o Aston tinha reclamado do pênalti, até foi meio ostensivo com o árbitro. Mas mais uma vez, né, Lucas, o VAR mostrando a sua utilidade e o senso de justiça. A Suíça acabou ficando muito tranquila porque a Sérvia perdeu da seleção brasileira, ficou em segundo, vai enfrentar a Suécia, né, nas oitavas de final. Num lado da chave, a gente vai falar das oitavas já, mas no lado da chave que vamos dizer assim, tem menos peso, né? Teoricamente, principalmente nessa Copa do Mundo. Porque a Suécia mostrou muita competitividade, a Croácia muita competitividade e a Espanha está lá também, né? E pode cair Inglaterra, ou Inglaterra ou Bélgica estará também desse lado. Então, exatamente. A gente é muito bem ponderado isso, essa questão do teoricamente. Bom, ao mesmo tempo, vamos chegar, seleção brasileira entrou em campo em Moscou, no estádio do Spartak, para 44.190 presentes. 2-0 Brasil na Sérvia, gol de Paulinho aos 35 do primeiro tempo,
e Thiago Silva de cabeça aos 23 do segundo deram o resultado da seleção brasileira, garantiu o primeiro lugar no grupo, Sim. enfrentar o México, jogar em Samara na segunda-feira, 11 horas da manhã, e talvez tenha dado uma certa confiança que andava ausente na seleção, né, Lucas? Na verdade, a gente estava até conversando aqui anteriormente e você definiu muito bem essa seleção brasileira. Eu acho que hoje o Brasil apresentou um jogo, de certa forma, maduro. A seleção brasileira não vem empolgando o torcedor, principalmente no contraste com o último ano do Brasil, Sim. em que o Brasil embalou na eliminatória, vinha apresentando um futebol bonito, e a gente está vendo um futebol um pouco mais burocrático da seleção brasileira, então é normal o torcedor pegar no pé, e realmente está devendo, dá para jogar mais, mas hoje eu acho que a seleção fez, desses 3 jogos, foi como você bem ponderou, um jogo maduro, consistente, e garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo. Eu acho que, eu penso que o jogo foi maduro, porque ele concorda que houve, assim, não foi um jogo intenso da seleção Sim. brasileira, longe de ser empolgante, mas eu tenho a impressão que era um jogo que estava propondo uma armadilha. A Sérvia, mesmo precisando vencer, não foi para dentro da seleção Sim. brasileira, pressionando a bola na saída. Tinha hora de subir as linhas, tudo, mas sempre for observar. Exatamente, ela segurava muito, aí a seleção quebrava a velocidade do jogo para a Sérvia descer suas linhas, a seleção tenta construir com muita calma. E para mim, por mais que eu também tenha ficado impaciente com esse jogo lento da seleção brasileira, sem infiltração, e a gente vai ver que a infiltração fez diferença quando o Paulinho resolveu começar a correr para dentro da grande área, pisar na área, né, como dizem muitos os estudiosos do futebol, acho interessante essa expressão. Aí que a seleção acabava tendo um controle do jogo. Foi um jogo muito difícil de fato, mas eu penso que a falta de intensidade, de pressa da seleção, da transição rápida, foi uma estratégia para não acelerar um jogo que a Sérvia queria que fosse acelerado, que fosse estressado. A Sérvia queria isso, queria um Brasil estressado para cima para aproveitar, passar em velocidade. Eu acho que o Brasil não quis dar esse doce para a Sérvia. E o gol sai, né? É o que o Paulinho vinha fazendo, que ele destacou na seleção, né, Lucas? Exatamente. O Brasil aproveitou muito bem que a defesa da Sérvia marcava em linha e um pouco adiantada. Então, assim, no momento que quem fosse dar o passe para gol prestasse atenção nisso e conseguisse enfiada de bola para alguém que chegasse de trás, ia quebrar a zaga da Sérvia. Foi muito bem o que aconteceu. A defesa postada em linha, Coutinho dá um lançamento sensacional. Como tá fazendo a diferença, Coutinho, hein? Sensacional. Deixa na cara do gol Paulinho, que vinha sendo criticado. E aí ele dá um toquinho ali por cima do gol para dar uma certa tranquilizada na seleção brasileira. Sem dúvida, porque como a gente já falou, o jogo estava difícil, estava amarrado ali, a seleção brasileira tinha chegado uma outra vez, mas a equipe da Sérvia também tinha dado um outro susto. E assim, se o Brasil tomasse um gol, amigo, choro e ranger de dentes, né? Então, o gol muito importante do Paulinho nos 35 minutos, que deu uma tranquilizada. Aí a seleção ficou ainda mais à vontade de fazer esse jogo, de quebrar ritmo, de deixar a bola muito no pé, toque de lado. Neymar de vez em quando tentava jogar individual. Algumas peças ainda devendo, né? O William, Gabriel Jesus. Sim. Eu acho que tem algumas peças que estão devendo, principalmente o Gabriel Jesus, o William. Agora, a questão do William, a gente pode falar também que ele deixa de atuar tão bem, porque ele não tem um apoio ali pela direita, né? O Fagner é um jogador que não costuma chegar tanto à linha de fundo, apesar de ter jogado bem hoje. Eu achei que jogou bem. Pra mim fez uma partida bastante segura, mas não é característica do jogador apoiar tanto pelo lado, descer tanto. E o próprio Paulinho tem dificuldade de ir pro lado do campo. Exatamente. No segundo tempo ele fez isso uma vez, mas no primeiro teve muita dificuldade para apoiar. Então ele acaba ficando um pouco isolado ali e novamente não fez uma boa partida. Acho que o Gabriel Jesus também tá devendo, não fez ainda nenhum gol. Se eu não me engano é o primeiro centroavante da seleção brasileira a passar a fase de grupos em branco. Mas ele... Rapaz, é verdade. Exatamente. E até Fred fez gol em 2014 contra o Camarões. Mas ele vinha puxar jogo, brigou bastante. Neymar também, na minha opinião, fez uma partida equilibrada. Não vou dizer que Neymar fez um grande jogo, porque a gente sabe do potencial dele, então a gente sempre vai esperar que ele faça um grande jogo. Mas eu acho que, falando de Neymar, a gente tem que ponderar e não... A gente prioriza muito adjetivos extremos para Neymar. A gente quer falar ou que ele foi excelente ou que ele foi péssimo. Pra mim fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo. O pessoal não costuma utilizar adjetivos neutros para Neymar. Ele fez um bom jogo, uma partida segura, não reclamou tanto da arbitragem, evitou cair. Tava penduradíssimo, né? Então, pendurado. Evitou treta, eu acho isso muito importante. Eu acho que as principais jogadas do Brasil de ataque passaram pelos pés dele. Hoje o Coutinho deu algumas boas enfiadas de bola e deu uma assistência para Thiago Silva fazer o gol. Não foi uma grande exibição, mas acho que foi uma partida segura do Neymar e contribuiu bem para esse triunfo do Brasil. A gente que fala tanto que o Neymar precisa de maturidade, eu penso que hoje ele estava com a cabeça aparentemente muito boa, né? Teve jogadas ríspidas, né? Não caiu na pressão. Não caiu na pressão. A seleção da Sérvia também não foi para provocação, não abriu a caixa de ferramentas deliberadamente. Era um lance assim, teve um carrinho lá na lateral que foi forte, mas parecia uma jogada e o cara quis matar o lance. Neymar também tentava o drible, mas você não via que tinha
Cara, sabe como aquele jogador se dá um encontrão já de propósito para poder... Tava evitando o contato. Não tava rolando isso. E assim, acho que fez um bom jogo, mas acho que tem que destacar também algumas outras peças interessantes, Lucas. Casimiro, pra mim, fez um jogaço. Sim, partidaça. Thiago Silva. E Thiago Silva. Partidaça. Pra Thiago, mim, é foda quando isso acontece, assim, da gente já ter reparado que um zagueiro tá fazendo um bom jogo, o cara vai lá e faz o gol. Né? Porque parece que a gente tá valorizando o desempenho por causa do gol. E na verdade não foi isso. Ele salvou o gol da Sérvia umas duas vezes. Uma assim segurança incrível contra um ataque alto, sim. Assim como eu acho que a gente também não pode destacar tanto o Paulinho pelo gol. Pra mim, ele não vinha fazendo uma partida tão boa e ele acabou até pela FIFA ganhando como o melhor jogador em campo, que pra mim eu acho que foi um equívoco. Porque apesar do gol, a gente não pode falar que o gol desse... é bem superficial nessas escolhas, né? Exatamente. E isso aí vai muito pelo que você falou de Thiago Silva. Ele já vinha fazendo uma boa partida antes mesmo do gol. O gol veio só pra coroar a atuação dele. Subiu muito bem, tem uma movimentação muito interessante. O Neymar pra bater na bola. O Miranda vai pra dentro, dá pro primeiro pau, mas o Mitrovic, né? Que impede a passagem do Miranda. Eles reclamaram até desse lance, mas pra mim se for pra reclamar, pênalti, né? Porque o bração do Mitrovic aberto ali não deixou o Miranda passar. Thiago Silva atacou a bola no primeiro pau, fez 2-0. E aí o jogo acabou, né? A Sérvia... Porque assim, vamos lembrar o seguinte... A importância do Thiago Silva nesses momentos. Quando começou o segundo tempo, até o gol da seleção, a Sérvia criou o Badedel. Chegou, deu susto, a bola ficou o tempo todo viva e a zaga rebatendo. Eu acho que uma coisa que ainda pesa nessa seleção, eu vejo a seleção um pouco ainda abalada emocionalmente. Eu tô curioso para saber como é que essa seleção vai reagir na fase de mata-mata. Tô curioso, mas não quero ver o Brasil reagindo, saindo de trás do placar. Tem a necessidade de reagir, na verdade. Então, assim, eu acho que o Tite precisa trabalhar a cabeça desses jogadores, que a gente sabe do potencial. Pra mim, no papel, é a melhor seleção hoje que tem. Se tivesse jogando o que jogou nas eliminatórias, a gente tava muito mais tranquilo, mas a gente sabe do potencial e acreditar, né? E você falou uma coisa interessante. A gente, por estar aqui, né, a gente tende a cobrar, a ter um olhar mais crítico, mas eu tenho certeza que na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, na Bélgica, na Croácia, na França, na Argentina, todos os torcedores que querem conquistar essa Copa olharam e disseram, porra, o Brasil passou. Exatamente. E ganhou com autoridade. Não teve para perder o jogo. Você não via a seleção brasileira perder. E isso dá um peso. Ou no México, o cara disse, porra, a gente vai pegar o Brasil. Então, assim, isso é importante, você falou. Agora tem uma coisa, né? O Marcelo sentiu. O Marcelo sentiu, o Felipe Luiz entrou no lugar dele e muda um pouco da característica do time, que ele também é um lateral que não apoia tanto quanto o Marcelo, apesar de que o Marcelo não vinha jogando bem, não atuou bem nas duas primeiras partidas, né? Mas o Brasil sente porque a intenção de Tite era que o lado mais forte do Brasil fosse aquele lado esquerdo, né? Sim. Nas tabelas com Felipe Coutinho, Neymar e Marcelo. Então vamos ver como é que o Brasil vai reagir isso aí, que parece que a bruxa tá solta, né? Toda hora uma nova contusão. Voltando um pouquinho para o que você falou, a questão da confiança da seleção e da torcida, eu acho que vale a gente destacar também que, assim, nenhuma seleção está destacando das outras. Eu acho que o futebol tá bem equilibrado, bem parelho. Muita competição, os jogos sendo decididos bastante na parte física, jogos de muito momentos finais, muito contato, muitos pênaltis. Então, assim, eu acho que o torcedor brasileiro tem que acreditar. Eu acho que talvez a seleção que apresentou o melhor futebol hoje, que a gente pode botar, que estava num potezinho abaixo e agora já entra no pote das favoritas ao título, talvez seja a Bélgica. Sim. Mas de resto, eu acho que tá todo mundo ali no mesmo nível. Mesmo assim, com dois adversários de qualidade que a gente pode discutir, né? Panamá e Tunísia. Então, assim, acho que o torcedor brasileiro tem que acreditar. Começa agora uma nova competição. Fase de mata-mata, jogo único, né? É só mata, não é mata-mata. Tiro curto. Então vamos ver, eu tô curioso também para ver como é que o Brasil vai reagir às seleções que agridam um pouco mais o Brasil, porque até agora pegou 3 seleções que jogaram mais fechado. Eu tô torcendo para isso. Exatamente. Eu quero ver as seleções forçando um pouco mais para o Brasil ter espaço na volta. Jogando com um pouquinho mais de espaço. Lembrando o seguinte, né? Vencemos seleções europeias, né? Que estavam acontecendo, só vencia a Croácia. Exatamente. E uma seleção que não começa com a letra C, apesar de que a Sérvia russo, começa com C. Mas enfim, vem aí o México pra gente ver se isso continua. O fato é que o Brasil venceu 3-0, vai pegar o México só pra gente... Aliás, Lucas, vamos logo aqui, querendo saber de você o seguinte, quem foi que fez bonito hoje, Lucas Salles? Quem fez bonito hoje, eu vou votar na seleção da Coreia do Sul, porque é uma seleção que estava desacreditada, tinha pouquíssimas chances de se classificar, e ainda assim a gente viu que eles foram atrás do resultado até o final, entendeu? Não houve corpo mole, assim, prevaleceu o espírito esportivo, e querendo ou não fizeram história, né? Eliminaram a campeã mundial. Pois é, fizeram história, Coreia, bom voto, e eu vou votar então numa figura, não na seleção, a figura do Casimiro, que jogou uma partida muito difícil, de muito contato físico, estava pendurado,
ele conseguiu ser eficiente e não levar o cartão amarelo. Partidaço. Então, achei que vale essa menção rosa. Casimiro fez bonito para mim, a Coreia do Sul fez bonito para Lucas, e quem faz bonito é o Boticário, que está com a gente nesse projeto do Bafo Futebol Clube Papo de Copa. Lucas, sabe o seguinte, amanhã a gente vai ter o grupo G e o grupo H definindo as suas vagas. Às 11 horas da manhã, Japão e Polônia. Polônia eliminada, o Japão precisando vencer para garantir... Na verdade, pode até empatar, né, o Japão. Sim. Porque aí garante a vaga contra uma Polônia que está eliminada, mas que vai querer dar uma resposta. A gente já viu que as equipes eliminadas não estão dando moleza, exatamente, né? Peru que o diga, ou a própria Costa Rica hoje. Você tem palpite para esse jogo? Japão e Polônia, para mim, acho que 1-0. E o Japão confirma a liderança do grupo H. Esse jogo vai ser em Volgogrado, antigo Stalingrado. Em Samara, também às 11 da manhã, Senegal... Seu palpite? É meu palpite? Pô, você me botou nesse pau. 1-1. Japão e Polônia 1-1. O Japão passa, mas sem vencer. Em Samara, Lucas Salles, Senegal e Colômbia, um jogo da muita gente está torcendo para a Polônia vencer o Japão, para ver essas duas seleções que vão se enfrentar passarem de fase. Para isso, o Senegal tem que pelo menos empatar, ou melhor, a Colômbia pelo menos empatar, e aí no saldo de gol tiraria o Japão, caso o Japão perca da Colômbia, e o Senegal passaria também. Você acha que vai dar quem, velho? Jogo complicado, duas escolas aí de bastante vigor físico, mas eu voto na Colômbia, que eu acho que prevalece o talento individual de alguns jogadores, James Rodrigues, Quadrado, e eu acho que vou 2-0 Colômbia. Pô, que bom que você não falou 2-1 para Colômbia, porque o meu palpite é 2-1 para Colômbia. Vamos ver se... E a Senegal pode classificar mesmo se perder, porque o Japão perdendo também, né, o saldo de gol tá igual, aí vai depender tem bolado o grupo. Isso, de quem vai perder de menos, né, para poder passar. E aí o grupo G, né, é o grupo que os jogos das 3 horas vão definir apenas o primeiro lugar, reserva um confronto interessante, mas que as equipes estão ali fazendo experimentos. Exatamente. A Bélgica não deve ter nem Hazard, nem Lukaku. A Inglaterra também estudando. Harry Kane deve jogar porque é um fominha de artilharia, né, e faz sentido, mas também está estudando algumas, vamos dizer assim, mudanças. Inglaterra e Bélgica lutam para ver quem vai ficar em primeiro, lembrando que ficar em segundo vai cair na chave, entre aspas, mais tranquila, né, da Copa do Mundo, com menos campeões mundiais, vamos dizer assim. E você acha que vai dar quem? Mas o jogo vai ser em Kaliningrado. Bom, eu espero que esse jogo não repita o que aconteceu em França e Dinamarca, né? Aquele jogo de comadre ali. Um horror aquilo. Já que a gente tá vendo que talvez o segundo colocado possa ter, na teoria, uma vida mais fácil. Mas a Bélgica é uma seleção que tem quem tá enchendo meus olhos hoje de futebol, o melhor futebol da Copa do Mundo, ao meu ver, é a Bélgica. Porém, o técnico já falou que eu acho que vai botar o time misto, vai poupar vários jogadores. Lukaku e Hazard, inclusive, são dúvidas até para longo da competição. Eles saíram no jogo contra a Tunísia antes para poder... Saíram contundidos, acho que a situação de Lukaku é até um pouquinho mais complicada, mas eu vou de Bélgica 2-1. Eu vou de 2-2. E depois, em Saransk, um jogo de apagar das luzes, mas que para mim tem um sentido muito interessante. Vou torcer fervorosamente para Panamá vencer o primeiro jogo de Copa. Muito difícil, né, enfrentar a Tunísia. Palpite, meu velho. E eu vou torcer pro Panamá também, principalmente pelo espírito de Copa assim, que encarnou neles no último jogo. Perfeito, aquele gol do Balói. Exatamente, a reação tomando uma goleada e se encadeou, as reações foram emocionantes. Perfeito, imagens assim, típicas de uma verdadeira Copa do Mundo, né? Então eu vou torcer pro Panamá e meu palpite é 1-0, Panamá na Tunísia. Boa, eu vou de Panamá 2-1 na Tunísia e a expectativa é que isso se concretize pra gente ver o Panamá em festa, essa seleção que chegou desacreditada e fez da Copa, como o Lucas bem falou, a Copa dela, Panamá, é bem diferente da nossa Copa aqui. Um gol era tudo que eles pelo menos sonhavam e conseguiram. Quem sabe vem aí também a primeira vitória. Por falar em palpite, lembrar você que o chutão da Copa tá lá no nosso site, né, Lucas? Sabe o endereço ficou, Lucas? www.barfc.com.br/chutão. Boa, Brocô, Lucas Salles. É isso aí, vá lá e participe. Lembrando que concorre a prêmios. Lucas, você sabe quais são os prêmios? Primeiro colocado vai garantir um tablet da Samsung. Segundo colocado, um kit da Clube to Beer, mais um voucher da Gardini e uma camisa do Bar FC. E o terceiro colocado leva, Cássio Cardoso. Um grande abraço, um sorriso gostoso, né? Não, tô brincando, leva a camisa do Bar FC também. Camisa e boné, né? Lembrando que o chutão da Copa tá lá. Quando acabar a Copa do Mundo vai ter sequência também o chutão do Campeonato Brasileiro. Entre e participe.
Vale a resenha, vale participar, se divertir, resenhar com a gente e quem sabe ganhar um prêmiozinho bacana também, beleza? Amanhã tem um 15º dia de Copa, acabar a primeira fase para nosso desespero. Exatamente. Vai chegando as fases decisivas pro outro lado. A emoção vai aumentar agora. Vai. O Hexa... É uma realidade. Sem a Alemanha eu fiquei mais animado. Tchau, gente. Um abraço.